Então, assim, o que a sua peça precisa ter? Quais são os atributos que o seu trabalho precisa ter para que você consiga, assim, vir, talvez até mesmo lucrar de forma mais rápida com o seu trabalho. Então, um deles, e aqui a gente entra no primeiro tópico que a gente vai discutir um pouco, é a questão do diferente. O que seria diferente? Por exemplo, se você acompanha já o nosso trabalho aqui há algum tempo, você já deve ter percebido que o que a gente executa utilizando a matéria-prima garrafa de vidro é algo diferente no mercado utilizando esse tipo de material. Se você pesquisar por garrafas de vidro e técnica de vidrofusão, provavelmente você vai encontrar algumas coisas, falando aqui hoje, no exato dia que a gente está gravando esse vídeo, coisas mais básicas. Por quê? Porque a gente procurou pegar essa matéria-prima e criar algo novo, que encanta os olhos, que quando a pessoa bate o olho, não imagina que foi feito de garrafa de vidro. Em outras palavras, pegando aqui, por exemplo, a área de acessórios, que é o que a Gi gosta bastante de falar, e ela estava aqui olhando para mim, já esperando eu dar essa deixa para ela entrar. Quem conhece o nosso trabalho, que vê os acessórios, seja aqui no canal, ou seja, pessoas usando os nossos acessórios, eles já sabem que esse tipo de arte foi confeccionada por a gente, por nós. Por quê? Porque nós focamos em criar algo diferente do comum, digamos assim. Trazendo aqui para a área de acessórios, o pessoal realmente conhece o nosso trabalho quando olha esse tipo de material. E o diferente também não é só a questão da matéria-prima principal, que no caso seria a garrafa de vidro, por exemplo, desse pingente. O diferente é que são características que o seu produto tem que se destaca dos tradicionais. Por exemplo, esse colar aqui que eu estou usando é um colar bem basiquinho, que na realidade é até difícil de eu usar ele porque eu gosto de coisa um pouco mais extravagante. Se você já acompanha nosso canal, sabe. Porque é uma característica das minhas peças, dos meus produtos. E só uma história rápida aqui, gente. Quando a gente começou, não era bem assim. Porque a gente não conhecia o público que a gente estava trabalhando. Eu sei dos meus gostos. Só que eu não sabia exatamente o gosto do cliente. Então, quando a gente começou a confeccionar, a gente criou uma linha de acessórios chamada Rosa Damasceno, que é o meu sobrenome e sobrenome do Evandro. O que aconteceu nessa época? Lá em começo de 2017, se eu não me engano. Então o que aconteceu? Eu criava umas peças e o Evandro criava outras peças. E aí o Evandro ele ia mais para a linha do menos extravagante, do básico do básico. E eu já ia mais para a linha do diferente, né? E aí no diferente no sentido de chamativo, né? Mais ousado. Mais ousado, mais... não vou lembrando aqui as palavras, eu vou falando no decorrer do vídeo, mas eu ia para essa linha. Só que assim, a gente não sabia ao certo que linha, né, que lado que a gente ia pender, se a gente ia ficar mais no delicado ou mais no extravagante, mais nesse estilo. E aí o que aconteceu? Quando a gente foi para o campo de batalha, ou seja, para campo de batalha entre aspas, mas tipo, quando a gente foi testar o nosso produto para ver se as pessoas iam gostar, o que acontecia? As pessoas pendiam mais para os colares extravagantes. E o legal é que nessa época o Evandro falava assim para mim, imagina, ninguém vai comprar esse colar que você fez, que é muito extravagante, meu Deus do céu, nunca que eu usaria. E mesmo assim, eu continuei. E aí, as primeiras peças que a gente vendia eram os extravagantes, né, Evandro? E assim, não vendia nenhum delicado que o Evandro fazia? Até vendia, só que a maioria das pessoas comprava aqueles colares bem extravagantes, bem diferentes, coloridos. Então a gente pendeu para essa linha. Então e aí começou a ser uma característica do nosso produto. Tanto que tem uma história que eu quero contar. Tem uma amiga minha, uma colega, que ela é fotógrafa. E aí, quando ela ia, a gente às vezes participava de alguns eventos juntas, assim, não juntas no sentido de ela ia e eu também ia. A gente tinha tipo um grupo de amigas em comum.
E às vezes, por exemplo, tinha determinado evento que eu não ia. E aí ela mandava uma mensagem pra mim e falava, me chamava de Rosa. Ai, Rosa, acabei de ver uma pessoa usando seu colar. E aí eu perguntei, é da Rosa, né? A pessoa falou, Por que ela identificou que aquele colar era meu? Por conta das características. Porque assim, quando eu falo que isso aqui é uma garrafa de vidro, as pessoas não acreditam. Então a pessoa olha para o pingente, ela pode achar que é acrílico, pode achar que é, sei lá, vidro, enfim, ela pode achar algumas pedras. Muitas pessoas acham que é pedra, mas o diferente não é só isso, é a base, é toda a característica do colar, que são características únicas que a gente tinha e que cada artesão, eu acredito que tem que pensar nessa característica, porque ela vai dar todo um diferencial para o seu negócio. Como se o artesão trouxesse um pouco da personalidade dele para aquela peça, fazendo com que, em resumo, todo mundo que vê aquilo já lembra, opa, é de determinado artesão. Um outro exemplo aqui, um pouco diferente dos acessórios, só para você entender exatamente o que a gente está falando aqui. Imagina só que você, que está assistindo a gente, você tem uma sala aí na sua casa, um apartamento, e a sua sala você quer decorar ela deixar ela com a tua cara, com a tua personalidade, deixar ela diferentona. Então para essa sala você vai atrás, sei lá, de uma mesa. Você pensa, opa, eu quero minha sala, eu quero deixar ela bem minha cara, bem bonita, eu vou atrás de uma mesa que deixe essa sala o mais próximo possível daquilo que eu sonho dela, daquilo que eu planejo para ela. Então você vai em algum lugar comprar mesa, em lugares que vendem mesa, e lá você encontra uma mesa que assim que você bate o olho, você pensa, nossa, essa daqui é a mesa que eu estou procurando, porque ela é diferente. É diferente de todas essas outras que eu estou vendo aqui. Com certeza, esse exemplo aqui da mesa, muitos de vocês eu acredito que vai se identificar. Então, encontrou a mesa que você quer. Por que ela chamou mais atenção nesse exemplo? Porque ela é diferente, porque ela te agradou visualmente. E se você está criando uma sala, digamos assim, de móveis planejados, com certeza você não vai estar adquirindo uma mesa qualquer, mas sim algo diferente. E aí, só para contextualizar um pouco mais, que a gente falei um pouco da bijuteria, mas eu quero contar uma outra história. É só uma aspas aqui, gente, porque às vezes pode ser que tem pessoas novas aqui acompanhando nosso canal e tipo assim, só para você entender, quando a pessoa, esses lugares, eventos que a gente participava, porque você pode falar assim, Gisele, então era uma cidade pequenininha e todo mundo conhecia seu produto. Não, gente, a história que eu contei anteriormente era de quando a gente morava na capital, em São Paulo, que é uma cidade mega grande, e mesmo assim, tudo bem que tinha um grupo de pessoas em comum, mas mesmo assim a pessoa identificava o nosso produto ali por conta das características, tá? Inclusive, tem uma outra história que eu quero contar. Eu fui visitar uma loja de decoração e o que acontece? Tinha algumas peças de vidro, né? Umas peças de decoração de centro de mesa de vidro. E, gente, quando eu bati o olho nas peças, eu falei pra vendedora, essas peças são de fulano de tal, né? Dela, não sei, deixa eu dar uma olhada. E geralmente a gente gosta de colocar uma pequena etiquetinha na peça com a identificação do artista, contato e tudo mais. Aí ela pegou a peça, virou a peça pro lado de baixo e falou, realmente é de fulano de tal. Por quê, gente? O que acontece? Há uns tempos atrás eu tinha ido visitar um ateliê e eu vi as peças desse artesão. E aí, eu entendi a característica dele que ele colocou na peça. Então, quando eu fui visitar a loja, e era em outra cidade, o ateliê dele é em São Paulo, capital, e a loja que eu estava visitando é mais pro interior. Mas quando eu bati o olho na peça, eu falei, essas peças é de fulano de tal. Então, é por conta da característica. E o legal é que, assim, por exemplo, igual o Evandro estava falando da sala. Por exemplo, digamos que eu quero fazer uma cozinha meia rústica. Eu não vou procurar um artesão, por exemplo, que faça peças mais voltadas para o exemplo, entre aspas, para o delicado, porque não tem a ver com a minha
com a minha sala. Então, se eu já sei que aquele artesão que faz determinado tipo de peça que combina com a minha sala, com a minha cozinha, eu consigo entender que aquilo vai combinar com a decoração do espaço que eu quero.